Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que paramos ontem de manhã. Ele estava falando ontem de manhã, nós lemos, sobre você seguir a consciência de Krishna genuína. Então agora o outro subtítulo da aula da aula é Servir com Amor. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Charadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Sirhati. É uma aula da manhã, no dia 29 de janeiro de 2020. Parte 1. Ela foi dada em Bengali também. Todas as aulas que estamos lendo agora, ultimamente, foram dadas em Bengali, traduzidas e transcritas para inglês. E são aulas inéditas, nunca postadas antes. Foram postadas no site internacional e agora estamos lendo em português. Então, ele começa falando assim. Na frente dos outros, as pessoas, elas gostam de mostrar que são muito humildes. Elas agarram os seus pés e choram. Acham que, se tirarem a poeira dos seus pés, elas vão ganhar um grande lugar ou um nome. São lágrimas de crocodilo, disse Srilacharya Maharaj. Há muito poucas pessoas que ouvirão cada palavra e, chorando, virão orar. Então, tem muitas pessoas que querem mostrar a humildade. Na verdade, isso é um defeito que a maioria tem. Não sei se a maioria, mas muitos têm. Querer mostrar que faz serviço, querer mostrar que é humilde. Nós não temos que mostrar nada para ninguém. Srilacharya Maharaj já falou isso anteriormente. Nós temos que fazer para Deus, sem querer mostrar para o outro que você canta Japamala, que você faz isso, faz aquilo, que você é humilde. E aí você vai pegar no pé do outro para falar que você é humilde, para pegar a poeira dos pés de lótus e chorar, como disse Srilacharya Maharaj. Isso são lágrimas de crocodilo. Não é real, não é verdadeiro. Há muitas poucas pessoas que ouvirão cada palavra e, chorando, elas virão orar. Não há necessidade de mostrar a renúncia de macaco para impressionar os outros. É a renúncia falsa, não há nenhuma necessidade disso para impressionar ninguém. Isso é enganar a si mesmo, querer falar que faz algo. Não mostre, é um verso que Srilacharya Maharaj citou aqui, não mostre a sua falsa renúncia para impressionar as pessoas. Use as coisas materiais que você precisa, mas sem apego. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 16.2.238. Então, use o que você tem de material, mas não tenha apego por nada. Você pode trabalhar sim, mas não tenha apego pelo trabalho. Você pode ter uma família, morar na família sim, mas sem ter apego. Então use tudo que você tem material, mas sem apego. Um outro verso aqui diz o seguinte: quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, você verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Supremo, Madhava. Isso é um outro verso que está no Vaishnava Que,
É uma escritura de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, somente quando estiver livre do apego material, de qualquer tipo de apego, você estabelecerá um relacionamento com o Senhor Supremo. Somente quando estiver totalmente livre do apego material, e nós temos muito apego, e aí sim, depois disso nós teremos um relacionamento e nós veremos Deus em tudo. Você não deve ter apego, mas você deve perceber o relacionamento com Deus. Você não deve ter absolutamente nenhum anexo. O único apego possível que você pode ter é o apego ao serviço de Krishna, o seu mestre e devotos. Então, o apego que nós temos que ter, todo outro apego é errôneo, é algo que não faz bem para a nossa vida devocional. Então, o nosso apego tem que ser ao Senhor Supremo, ao seu mestre divino, ao seu Guru Deva e aos devotos, aos Vaishnavas. Somente a eles nós temos que ter apego, ao serviço devocional. Nada mais. Nós temos apego a tudo no mundo material. Nós temos apego ao animal de estimação, nós temos apego à família, nós temos apego ao emprego, nós temos apego ao curso que nós fizemos, nós temos apego até à roupa que nós usamos, ao celular. Se alguém roubar o seu celular, mesmo que você tenha dinheiro para comprar outro, você vai ter apego, você vai, poxa vida, me roubaram. É o apego que deixa essa lamentação. O apego não vai te levar a lugar nenhum, o apego às coisas materiais. Mas o apego ao Guru, apego ao serviço devocional, apego aos devotos, ao Senhor Supremo, esse vai te levar para o Senhor Supremo. E ele continua falando, eu sou um grande servidor. Eu tenho dado aulas por muitos dias. Eu tenho cantado kirtans por muitos dias. Eu posso cantar muito, muito bem. Eu ganho 30 mil rúpias. As pessoas, outros ganham 10 mil rúpias em uma hora. Isto é Vidya Sarasvati, pelo poder de Sarasvati. Você tem uma boa voz. O problema é que aqueles que se orgulham de sua voz, eles não foram capazes de obter nenhum conhecimento transcendental para a Vidya. O que falar de alcançar o conhecimento transcendental, se ao menos o ego deles pudesse ir embora. Então não é para nós termos ego, como disse Lachara Maharaj, a pessoa pensa, eu canto muito bem, eu tenho uma voz muito boa, o outro pensa, eu dou muitas aulas, eu canto muitos kirtans, eu faço isso, eu faço aquilo, isso daí é o ego, e com esse ego o conhecimento verdadeiro não virá. Isso não virá. O conhecimento real, verdadeiro não virá. A Minaya não virá se nós tivermos o ego. Eles carregam uma enorme carga de ego em suas cabeças, mas a menos que você tire esse fardo
esse peso da sua cabeça, você não será capaz de encontrar a paz. Se você quiser tirar essa carga, esse peso de sua cabeça, você deve se render aos pés sagrados dos santos, dos sábios e de Sri Guru. Você deve servir ao Senhor Supremo, servir os sábios e o seu Guru com amor, com todo o seu ser. Então, o ego é extremamente prejudicial para a nossa vida devocional. E como que podemos tirar o ego? Servindo os Vaishnavas, servindo o Guru. Srila Charamala já falou isso. O ego irá embora conforme você serve os Vaishnavas. Você realmente percebe que você tem que servi-los. Porque aquele que serve, ele não tem tanto ego. O ego não permite que você sirva a ninguém. Você acha que os outros têm que te servir. Esse é um dos perigos da pessoa que recebe sannyasi. Srila Charamala já falou isso. Aquele que aceita a ordem de sannyasi, ele acha que todo mundo tem que prestar reverência para ele. Ele acha que todo mundo tem que servi-lo. E é o contrário. Ele recebeu sannyasi, ele tem que aumentar o serviço para todos. Então, o ego é extremamente prejudicial na nossa vida devocional. Nós temos que servir ao Senhor Supremo com amor, aos Vaishnavas, ao Guru com amor. Continuando aqui. Muitos servem ao Senhor Supremo, mas por que se diz que nós devemos adorar a deidade do Senhor Supremo com fé? Shradaya Shri Murtira Sevana, servir a deidade do Senhor Supremo com fé. Por que se diz que nós devemos servir ao Senhor com amor? Srila Jagadananda Pandit, ele serviu Mahaprabhu com amor, mas ele também tinha alguma raiva por dentro. Ele ficava irritado. Por que Mahaprabhu ele não está dormindo em um colchão? Ele deve dormir em uma boa cama, pensava Jagadananda Pandit. E ele ficava com raiva porque Mahaprabhu não dormia num bom colchão, numa boa cama. Ele repreendia o Senhor Supremo. Você veio de Dwaraka, onde se deitava em uma bela cama, cercado de travesseiros. Então, por que não dorme em um colchão agora? Então, Jagadananda Pandit, ele está falando de Krishna em Dwaraka, onde Krishna é o rei. Krishna tem 16.108 castelos, palácios. Ele dorme lá numa cama extremamente confortável, cheia de travesseiros. Então, Jagadananda Pandit, ele não se conformava que Mahaprabhu não dormia numa cama boa, não dormia numa cama confortável, com um colchão confortável. Ele tinha raiva disso. E ele falava para Mahaprabhu, por que agora você dorme numa cama assim? No final, ele pegou algumas folhas secas de bananeira, rasgou-as em pequenos pedaços e, rasgando uma por uma, parte de sua própria utaria, parte de sua própria roupa, ele enfiou essas folhas de bananeira no pano que era dele mesmo, para fazer um travesseiro para Mahaprabhu, para que Mahaprabhu não tivesse que sofrer, que ele tivesse um conforto melhor. Então veja só o que Jagadananda Pandit fez. Ele pegou as folhas de bananeira
ele rasgou elas em pedaços pequenos, pegou sua utaria é aquele pano que eles usam para a coleta, ele fez um travesseiro para Mahaprabhu ter um pouco mais de conforto. Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi e dormia no chão. Ele não tinha cama, nem colchão. Jagadananda Pandit, ele fez vigorosamente esse travesseiro para Mahaprabhu. E Mahaprabhu não teve escolha. Ele não podia deixar de aceitar o travesseiro. É assim que se serve com amor. Em outro momento, irritado com Mahaprabhu, Jagadananda Pandit, ele se trancou em seu quarto. Mahaprabhu foi para o seu quarto e continuou batendo até que Jagadananda Pandit o abrisse. Então Jagadananda Pandit, ele fechou a porta porque ele estava bravo. Mahaprabhu ficou batendo até ele abrir. Então Mahaprabhu obrigou-o a cozinhar. E depois de honrar a praçada, ele foi embora. Mas, depois de um tempo, ele enviou Govinda, o seu servo pessoal, para ir ver se Jagadananda Pandit havia comido. Porque Jagadananda Pandit estava nervoso, ele se trancou no quarto e falou, não vou comer. O seu servo Govinda foi ver se Jagadananda Pandit havia comido. Ele amava muito Jagadananda Pandit. A princípio, Mahaprabhu, ele queria ver Jagadananda Pandit, mas Jagadananda Pandit disse, não, Prabhu, por favor, vá descansar. Mahaprabhu insistiu. Não, venha e sente-se. Sente-se e coma comigo. Mas Jagadananda Pandit disse, não vou honrar a praçada, pois Mahaprabhu saiu. Não vou honrar a praçada. E aí Mahaprabhu saiu. Mas ele pensou, a sua raiva, se foi ou não. Ele comeu ou não. É por isso que ele enviou Govinda, o seu servo pessoal, para ver se Jagadananda Pandit havia comido, honrada a praçada ou não. Então esse é um amor realmente, como diz aqui. Mahaprabhu amava Jagadananda Pandit, ama, e Jagadananda Pandit ama Mahaprabhu. O nosso Gurudeva, ele também sempre foi assim. Nós administramos tudo, mas Gurudeva, ele mandava alguém para verificar se todos estavam honrando praçada. Se estavam honrando a praçada ou não. Ele sempre queria saber se os Vaishnavas haviam honrado a praçada corretamente ou não. Tal era o amor de Jagadananda Pandit por Mahaprabhu e tal era o amor de Mahaprabhu por Jagadananda Pandit. Os dois, um amava o outro muito. Isso é o amor. Ou prema, amor puro por Deus. Mas o problema é que tal amor não surge dentro de nós. Por que esse amor não surge dentro de nós? Amor puro por Deus, Krishna Prema.
como o Jagadananda Pandit tem por Mahaprabhu, e Mahaprabhu tem por ele. Porque nós não fazemos a limpeza da alma. A nossa alma está contaminada, a nossa alma está suja com a ilusão material, a nossa alma está suja com a luxúria, com a inveja, com a ira, com a cobiça, com a loucura, com o ego. Ela está com toda essa poeira envolvendo ela. A mente está contaminada. E nós só teremos esse amor puro por Deus quando tudo isso for embora. E aí aumenta a fé, e com a fé aumentando você vai ter o gosto pela devoção, ruchi, e do gosto vem o apego pelo serviço devocional. Aí que entra o apego que Srila Acharya Maharaj falou, o apego pelo serviço devocional, o apego pelo Guru, apego pelos Vaishnavas, apego por Krishna. E do apego vem o quê? Vem o sentimento de afeto. E do sentimento de afeto, continuando com a prática correta, a entrega total Sharanagati, vai chegar prema, amor puro por Deus, Krishna prema. Esse é o processo. Nós não conseguimos isso porque nós não temos esse afeto pelo Guru, nós não temos esse gosto superior, nós não temos esse apego pelo serviço devocional. Como disse lá Acharya Maharaj aqui, na aula hoje que lemos, enquanto tivermos apego pelo mundo material, pelas coisas materiais, o nosso relacionamento com Deus não virá. Nós temos que tirar esse apego pelo mundo material, apego pela família, apego, podemos viver sim com todos eles, mas sem apego. Podemos trabalhar sim, mas sem apego. Podemos viver em família, mas sem apego. Hoje nós temos a comemoração aqui, no calendário Vaishnava. Hoje é Gora Chaturdasi. O que é Chaturdasi? É o 14º dia depois da lua nova. Nós tivemos o Ekadashi, que é o 11º, o Duadashi, que é o 12º, o Trayodashi, que foi ontem, que é o 13º, e hoje é o 14º dia, Chaturdasi. E amanhã é Purnima, amanhã é lua cheia. Amanhã termina Kartiki. E hoje nós estamos comemorando aqui o desaparecimento de Srila Bhugarba Goswami e o desaparecimento de Srila Kashishwar Pandit. Nós não sabemos quem é, não tem nenhuma descrição de quem são eles, mas Srila Acharya Maharaj fala, quando nós não sabemos quem é o Vaishnava, não há problema. Nós vamos glorificá-lo, falar Jai para eles. Então, dia transcendental do desaparecimento de Srila Bhugarba Goswami Ki Jai. Dia transcendental do desaparecimento de Srila Kashishwar Pandit Ki Jai. Não importa que nós saibamos quem são, mas nós vamos glorificá-lo, assim mesmo. Vamos continuar aqui a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj, a parte 2 agora, continuando esse subtítulo, Servindo com Amor. Agora, o subtítulo é Renúncia Profunda. É a parte 2 da aula, como eu falei. Essa aula foi falada no dia 29 de janeiro de 2020. Então, Srila Acharya Maharaj continua falando. Você pode desistir de tudo. Você pode desistir do dinheiro. Você pode desistir de mulheres. E as mulheres desistirem dos homens. Mas não é possível desistir de pratista. Pratista é fama e poder. Nome, fama. Isso não é possível desistir disso. Pratista
é fezes de porco, disse Lachara Maharaj. É muito ruim. Os materialistas, eles podem chegar aos pés de lótus do Senhor, mas, neste momento, as suas mentes dizem: eu dei isso ao Senhor, mas o que eu tenho em troca? Pratista, fama e poder, Srila Govinda Maharaj falava: Kanaki, dinheiro, riqueza, não é tão difícil largar. É difícil, mas não é tão difícil. Kamini, que é mulher ou homem, enfim, o relacionamento com mulher ou com homem, é difícil, mas não é tão difícil de largar. Agora, pratista, que é fama e poder, é muito, muito difícil. Pratista acompanha a pessoa até o final. Ele pode ter largado da riqueza, não se preocupa mais com riqueza, com dinheiro. Ele pode ter largado de querer ter um relacionamento com mulher, ou as mulheres com os homens. Mas a fama e poder é muito, muito difícil. É o último a ser largado. Um sannyasi é muito perigoso, né? Ele estar com fama e poder, pratista, querer guirlanda, querer a reverência dos devotos. Então, pratista é muito difícil de ser largado. E o materialista que na verdade começa a servir a Deus, aqui como diz, ele faz algo por Deus, mas ele quer algo em troca. Eu dei isso ao Senhor Supremo, mas o que eu tenho em troca, o que eu terei em troca, eles têm esses pensamentos em suas mentes. Eu dei a minha terra para o serviço a Gurudeva e ao Senhor Supremo, mas o que eu tenho em troca disso? Quando a pessoa doa uma terra, quando a pessoa doa algo para Deus, para a missão, amanhã é um festival, disse Lachara Maharaj, Shri Vasanta Panchami, o dia do aparecimento de Shri Vishnupriya Devidasi. Todos vocês sabem que Vishnupriya Devidasi, Vishnupriya Devi, ela não é a serva de Vishnupriya, ela é a Vishnupriya, Vishnupriya Devi. Então, se Lachara Maharaj fala, amanhã é o festival dela. Todos vocês sabem que Vishnupriya Devi era a potência de Mahaprabhu, era a esposa, consorte de Mahaprabhu, a Shakti de Mahaprabhu. Se Vishnupriya Devi não tivesse sacrificado a sua vida, não teríamos Mahaprabhu. Ela deu Mahaprabhu para todos nós, almas caídas. Depois disso, ela ficou em sua casa de uma forma muito renunciada e praticou a consciência de Krishna. Ela não foi a lugar nenhum. Ela ficou em casa e cantou o santo nome. Ela cantava o Mahamantra Hare Krishna e, com cada mantra que ela cantava, ela guardava um grão de arroz. Vishnupriya fazia isso. Ela cantava um Mahamantra, ela colocava um grão de arroz do lado. Ela cantava outro Mahamantra, colocava outro grão de arroz. E assim ela juntava aquele punhado de arroz e cozinhava. Então, essa é Vishnupriya, consorte de Mahaprabhu, a potência de Mahaprabhu. Se não fosse ela dar Mahaprabhu para nós, nós não teríamos ele. Qualquer arroz acumulado dessa forma, ela oferecia a Mahaprabhu e honrava a praçada. Então ela pegava esse arroz, ela cozinhava, oferecia para Mahaprabhu e aí honrava a praçada. O nome de seu pai era Sanatana Misra. Ela sabia que Mahaprabhu iria embora e receberia sannyasi. Ela sacrificou tanto a sua vida. Eu não me importo se eu sofrer, ela dizia.
em minha vida, enquanto as pessoas deste mundo forem felizes e beneficiadas. Foi para isso que ele veio a este mundo, ele, Mahaprabhu, veio a este mundo. Ele é o próprio Senhor Supremo, Sri Krishna. Quem sou eu para detê-lo? Pensando assim, ela desistiu de sua vida e alma. Então, Vishnupriya, ela deixou Mahaprabhu ir receber sannyasi, ela não se importou com o sofrimento dela. Se for para a felicidade de todos, realmente, ela disse, né, ela pensou, então que ele vá, que ele vai fazer o que ele veio fazer aqui. Ele veio distribuir para todos a misericórdia. Esse é o pensamento de Vishnupriya. Ela desistiu de toda a sua vida, de sua felicidade com o marido, destruindo todos os pensamentos que o seu próprio interesse, ela deu Mahaprabhu para o serviço do Senhor Supremo, para pregar o santo nome às pessoas deste mundo. Esta é a sua maior contribuição. Amanhã também é o dia do aparecimento de Sri Pundarika Vidyanidhi, disse Silachara Maharaj. No dia que ele deu essa aula, né? O seu comportamento externo parecia o de um materialista. Ele usava um dote bonito e caro, preso no cinto de maneira elegante. Ele usava pão e assim por diante. Esta era a sua aparência externa e comportamento. Mas, internamente, ele estava fixo em Mahaprabhu e chamava-o de pai. Mahaprabhu chamava Pundarika Vidyanidhi de pai. E, a partir disso, nós podemos entender que ele é uma encarnação de Vishabhanu, o rei Vishabhanu, o pai de Shrimati Radharani. Então, Pundarika Vidyanidhi é o pai de Shrimati Radharani. Por isso, Mahaprabhu chamava ele de pai. Por que Mahaprabhu chamava ele de pai? Porque Mahaprabhu é Krishna com o humor, com o sentimento de Shrimati Radharani. Então, ele chamava Pundarika Vidyanidhi de pai. Porque ele no Krishna Lila, ele era o rei Vishabhanu. Ele era o rei em Dwapara Yuga. E em Kali Yuga, ele apareceu em Chattogram, Bangladesh, como Pundarika Vidyanidhi. Ele iniciou Shri Gadadhar Pandit Goswami. Mesmo que ele parecesse um materialista, Visai é materialista, externamente, ele foi renunciado internamente. Ele é renunciado. Por dentro ele era renunciado, externamente não. Ele gostava a aparência dele era de desfrute. Ele tomava água em copos de cristal. Ele tinha um servo abanando ele. Ele usava dotes caros, como diz aqui. A parte externa dele era assim, de materialista, mas internamente ele era renunciado. Nós estamos observando o dia da sua aparição amanhã. Então, no dia seguinte dessa aula aqui, era o dia do aparecimento de Pundarika Vidyanidhi. Assim acabamos de ler essa outra parte da aula de Silachara Maharaj. À noite continuaremos a leitura.
Vamos ver aqui se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. E aí vamos cantar as canções. Amanhã é o último dia de Kartik. Então hoje, amanhã ainda vamos cantar as canções próprias para Kartik. Vamos tentar aumentar o serviço devocional nesses últimos dias, 2 dias que terminam, né? Amanhã termina Kartik, então vamos tentar fazer mais serviço devocional. Vamos tentar servir Deus mais, porque Krishna aceita mais o serviço devocional nesses 2 dias que restam de Kartik. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Ninguém fez nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos cantar a canção própria para o mês de Kartik. Vamos cantar Sri Sri Damodarastaka. É uma canção composta em sânscrito por Satyavati Muni. Não é fácil cantar, todo dia eu falo isso porque são palavras difíceis em sânscrito, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam. 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 Jashoda Biyolokaladavamanam. Jashoda Biyolokaladavamanam. Paramishamatyam Tatu Dittagopya. Paramishamatyam Tatu Dittagopya. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam. Guduntam Muhu Nitra Jugmam Rijantam Karambuja Jugmena Shatanka Netra. Guduntam Muhu Nitra Jugmam Rijantam Karambuja Jugmena Shatanka Netra. Muhushashakam Pati Ekanta Kanta. Muhushashakam Pati Ekanta Kanta. Stitagraiva Damodaram Bhakti Bhatam. Stitagraiva Damodaram Bhakti Bhatam. Titikshali Kirananda Kunde Sagushtam Nimajantam Akyapayantam. Titikshali Kirananda Kunde Sagushtam Nimajantam Akyapayantam. Tadiya Sita Jeshu Bhakta Chidatva. Tadiya Sita Jeshu Bhakta Chidatva. Guna Prema Tastam Sada Vritti Vande. Guna Prema Tastam Sada Vritti Vande. Varam Deva Moksham Namoksha Padim Va Nachanyam Vineham Bodhisadokya. Varam Deva Moksham Namoksha Padim Va Nachanyam Vineham Bodhisadokya.
te mukambujam abhakta nilay Vitam kuntalay snigdha raktaischa gopya Vidante mukambujam abhakta nilay Vitam kuntalay snigdha raktaischa gopya Muhushumbitam bimba raktadaram me Muhushumbitam bimba raktadaram me Manasavyastam malam lakshalabhai Manasavyastam malam lakshalabhai Namamishvaram satchiranandarupam Lasatkundalam gokule prajamanam Namamishvaram satchiranandarupam Lasatkundalam gokule prajamanam Namo devata mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabdi Magna Namo Devata Udarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabdi Magna Kripa Dishti Vishati Dinam Bhatanu Kripa Dishti Vishati Dinam Bhatanu Vihane Shamamagya Dakshidishya Vihane Shamamagya Dakshidishya Kuveratmajo Vatamurjaiva Jata Tayamuchita Bhakti Bhajo Kritocha Kuveratmajo Vatamurjaiva Jata Tayamuchita Bhakti Bhajo Kritocha Tata prema bhakti tata me prayacha Tata prema bhakti tata me prayacha Namo Shigraho mesti damodareya Namo Shigraho mesti damodareya Namaste stutamne spuratipti damne Tadiyodharajata Vishashodamne Namaste Sudhamne Spuratidamne Kalyodarayata Vishashodamne Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namamishvaram Satchiranandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamana Namamishvaram Satchiranandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamana Yajashoda Piyo Lokalata Vamana Paramishtamātyam tato jitta gopya Paramishtamātyam tato jitta gopya Namamishvaram Satchiranandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamana Namamishvaram Satchiranandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamana Damodara 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 Radha Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara 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 Radha Damodara Damodara Damodara
cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Anvar Padarinu Pura Panchada. Panchabala Padarinu Pura Panchada. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Gosai Jabe Braje Koilo Vaso. Jai Gosai Jabe Braje Koilo Vaso. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Sankirtana Kohe Narottama Das. Hari Nama Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtana Kohe Adama Das. Hari Nama Sankirtan Kohe Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Sacinanda, Jaya Sacinanda Nagora Hari, Jaya Sacinanda Nagora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinanda Nagora Hari, Jaya Sacinanda Nagora Hari, Dayanitai Doya Gora, Dayanitai Doya Gora, Dayanitai Doya Gora, Dayanitai Doya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão, ao vivo. Nós temos conosco aqui hoje Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Kalya Krishna Prabhu, Ananda, Daini, conosco também, Raviva Shalom, o Pablo Reis aqui conosco, o Gabriel Figueiredo também, que aparece para mim aqui, são essas pessoas. Se tiver mais alguém que participou e não se identificou, eu também agradeço a presença, o Sadhu Sangha. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. À noite continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj. Dandavat Pranam a todos, até a noite às 19 horas, hoje é segunda-feira.